Oi, pessoal, Renata aqui. Não sei se já percebeu como às vezes parece que alguém acorda de mau humor e automaticamente o teu dia também desanda junto com aquela pessoa, como se bastasse uma mensagem atravessado um olhar, a pessoa já olhou diferente, ou ela já ficou em silêncio, aí pronto, a tua mente já começa começa a criar mil histórias, o teu corpo reage e quando você vê, tu já tá completamente envolvida naquilo. Eu não sei se alguém já passou por isso, né? Mas é quase como se alguém tivesse esse controle invisível das tuas emoções. Fica ali, sabe? Principalmente quando a gente tá nesse expansão de consciência. Ou então, tipo, Renata, eu comecei, parece que antes, quando eu não conhecia nada sobre manifestação, parece que as coisas aconteciam, sei lá, com mais facilidade, ou era diferente. Agora que eu tô tendo consciência de, por exemplo, expandir, ter esse relacionamento melhor com o dinheiro, parece que, sabe, o oposto começa a aparecer. Parece que essas pessoas próximas começam a puxar os botãozinhos para você reagir, sabe? E o pior, tu ainda tenta se convencer de que não vai ligar, que vai deixar para lá, ou vou apertar. O que eu mais escuto das pessoas é o quê? Sabe o que eu vou fazer? Eu vou apertar o botão de foda-se, eu vou deixar pra lá, mas no fundo aquilo mexeu contigo, né? Bom, e se eu te dissesse que isso não tem nada a ver com o que a outra pessoa fez? Mas sempre, quando as pessoas vêm fazer pergunta pra mim de Renata, eu tenho medo disso, como é que eu faço aquilo, ou independente da pergunta que a pessoa vem fazer pra mim, eu sempre vou voltar pro mesmo, pessoal. É você, nunca tem a ver com a pessoa que você tem, nunca tem a ver com o teu desejo, ou com o que o outro fez, sabe? Mas com algo que tá acontecendo aí dentro de ti, internamente. Eu sei que nem todos estão no nível de consciência para escutar isso, internalizar ou entender ou captar, e tá tudo bem, sabe? E tá tudo bem. Na realidade, eu nunca me abalei porque as pessoas, tipo assim, eu falo que você não entendeu ou que tu não tá no nível de consciência. Cada um tá no seu nível de consciência, sabe? Mas eu não sou o tipo de pessoa que fico passando a mão na cabeça. Eu não sei se é porque eu sou Ares, eu sou muito sincera, sabe? Mas porque hoje eu gostaria realmente, assumo que você vai entender, sabe? Por que isso acontece. Então foi por isso que eu coloquei o nome desse vídeo, mulher. Para de se importar. Para de se importar. Eu sei que às vezes tu não quer escutar isso e tá tudo bem, né? Cada um no seu tempo. Todos nós já passamos por isso. O que realmente muitas pessoas elas não querem escutarem algo pro despertar dela. Elas querem que a maioria das pessoas elas querem uma pessoa para se alinhar com o trauma e o drama dela. Então, por exemplo, né? Você começa a reclamar de algo para uma pessoa, para um mentor. Nossa, Renata, não sei o que eu faço, eu já fiz de tudo já, e agora parece que quanto mais eu estou expandindo a minha consciência em relação ao dinheiro, aí eu vejo a gasolina tá oito reais o litro, o que eu faço, o que nós vamos fazer agora com o Trump, com o governo, com não sei o que, com não sei o que. E aí o que ela quer que eu faça? Ela quer que eu me alinhe e concorde com ela mesmo, né? Agora a inflação tá vindo, e o que nós vamos fazer? Vai entrar a inflação, o presidente é é o Brasil, é isso. Mas eu não faço geralmente isso, tá? Nas minhas mentorias, eu realmente escolho que você tenha uma outra perspectiva em relação às coisas. Mas voltando aqui. Mas quem nunca passou por isso, né? Alguém fala alguma coisa ou alguém faz alguma coisa e de repente o teu humor muda completamente. Você pega o teu poder
Pega o teu poder e ali dá pra pessoa, sabe? Tu tava animada, tu tava arrumando a casa, tu tava limpando, e de repente chega aquele familiar, ou chega aquele amiga, ou tu recebe aquela mensagem, ou recebe aquela ligação, e aí teu humor muda de acordo com aquilo, sabe? Aí tu começa a reviver aquilo na tua cabeça, ou porque tu não respondeu como tu gostaria que deveria ter respondido para a pessoa com algo adequado em relação àquilo, porque tu ficou calado, porque tu não queria reagir. Aí tu começa a analisar demais, fica frustrada, fica irritada e aí também começa a duvidar de você mesmo. E eu sei que o conselho comum né, geralmente eu também faço isso, mas geralmente deixa isso pra lá, ou entra no modo observador, ou não deixa isso te afetar, sim, mas claro, nós ainda somos humanos aqui, vamos ser sinceros, se fosse tão fácil assim, você não estaria aqui agora, certo? Então, e o verdadeiro motivo pela qual você ainda se sente ativado não tem nada a ver com o que a outra pessoa fez. Tem a ver com o estado que tu tá escolhendo nesse momento. Sempre é o estado. Que estado eu estou ocupando? E como eu percebo aqui a 3D, é a identidade que está ativa. Então tem a ver com o estado que eu estou escolhendo ocupar nesse momento, porque no fim das contas não é sobre o mundo aqui fora te afetar, sabe? É sobre quem tu tá sendo, quem eu estou sendo enquanto eu estou agora reconhecendo meu autoconceito e vem as pessoas do passado que antes eu era super apegada a elas e elas estão retornando agora. Então, quem eu estou ocupando? Quem eu estou sendo? Porque se você está sendo alguém que... Como que você se vê? Se você está, por exemplo, se vendo como uma pessoa vulnerável, sabe? Ai, eu não sei o que vai pensar, sabe? Vai pensar isso, vai pensar aquilo. Qualquer palavra vai parecer grande, mas se você se move para o lugar de quem já é segura, eu já sou inteira, eu sou tudo que existe, definida por ti mesmo, sabe? Então, nada aqui fora tem espaço mais para te atingir, não existe nada fora te controlando. Existe apenas a versão de você que está decidindo como interpretar isso, e quando você entende isso, é libertador. Tudo muda. Então, ao invés de tu querer consertar isso, sabe? A pessoa quer consertar as reações. Tu começa a fazer o quê? Tu começa a fazer o quê? Aí tu quer, tipo, quer consertar a pessoa, quer consertar aqui. Não tem nada que consertar, não tem que consertar as reações, não é sobre a pessoa. E aí tu fica no banheiro, fica o dia inteiro com aquela conversa. Tu tem que começar a escolher a identidade, bebê de luz. É de dentro para fora. Primeiro, segundo, fonte, resultado, causa, efeito. Eu sei que você já sabe, mas é que você não aplica. Pode ser que você entende o conceito de tudo, mas tu não aplica, entendeu? Tu para de tentar não sentir. Eu não quero sentir esse vazio, eu não quero sentir essa ansiedade. Tu não... Para de sentir essas coisas. Tu começa a assumir quem você já é. E aqui que acontece a grande virada que tantas pessoas querem, porque as pessoas elas querem a virada de chave. Tu percebe que não precisa mais gastar a tua energia tentando lidar com os gatilhos. Chega um gatilho, ai meu Deus do céu, será que eu mando essa mensagem? Será que eu não mando essa mensagem? O que eu faço? Eu não quero que ele perceba isso, eu tô pensando que ele vai pensar... Porque quando tu tá sendo já a versão de você que não se abala mais, esses gatilhos, eles simplesmente deixam de existir. Mas como eu faço isso na prática, né? Não é sobre controlar os teus pensamentos, entendeu? Não é sobre mudar o mundo. É sobre sempre decidir quem você é. Decidir quem você é. Eu decido que eu sou tudo que existe e permanecer ali. E permanecer ali.
Mas aí quando eu olho aqui para fora e vejo uma coisinha que não estava de acordo com o que eu gostaria de controlar, aí eu já saio do estado de eu sou tudo que existe. E quando você realmente entende isso, tu para de perder tempo com a opinião dos outros, com a energia, com a palavra dos outros, porque nada disso tem mais autoridade sobre você. Se você já incorporou e tá no autoconceito, eu sou incrível, a minha mente vale milhões, cada passo que eu dou é o passo certo, eu sou a extensão de Deus. Quando vem uma pessoa contar uma merdinha pra ti, tu vai se abalar? Se eu sou uma extensão de Deus, por que eu estou duvidando e estou reagindo a isso? Só que na hora, tu não pensa nessa possibilidade. Tu somente quer estar certa em relação ao teu trauma e drama. Mas vamos começar aqui com a primeira coisa, pessoal, porque isso só muda tudo. O que você tem que fazer? Você tem que desapegar dos rótulos da tua identidade. O motivo pela qual certas pessoas ou qualquer palavrinha que a pessoa está falando, qualquer coisinha ali, situações te ativam, não é porque elas têm poder sobre você, mas porque você conectou uma parte da tua identidade a elas. Pensa assim, se alguém disser, por exemplo, que você é ruim em matemática, você não vai nem ligar, por quê? Porque você é contadora. E os contadores não são geralmente ruins em matemática. Você simplesmente ia sorrir, não? Tipo, ai meu Deus do céu, o que é essa pessoa? Tu ia se afetar, entendeu? Porque você sabe que quem você é nessa área. Você tem certeza da tua identidade ali. Então esse comentário não te afeta. Mas quando um comentário te incomoda ou parece pessoal e tu fica com aquela dor no peito por um ano pelo aquele comentário, isso é um sinal super, super, super claro que uma parte da tua identidade tá presa àquele rótulo. E eu vou contar um exemplo meu, porque um dos rótulos que mais me incomodava quando eu fazia terapia é quando a terapeuta também falava que eu era vítima. Nossa, mas me incomodava muito. Nossa, era como se ela estivesse pegando uma faca assim, nossa, eu queria estrangular ela, sabe? Quando ela me chamava de vítima. Ela me chamava na minha cara, Renata, tu ainda não tá com teu negócio, porque antes nem filho eu tinha e eu reclamava que eu não tinha tempo. Não, eu não tenho tempo para poder fazer isso. E quando a pessoa, ela tá... Por que eu era vítima? Porque eu queria que ela se alinhasse e concordasse comigo no meu trauma e no meu drama. Realmente é verdade, Renata. Como que nós vamos fazer? Como que nós vamos criar esse tempo para você abrir o teu negócio novo? Eu queria que ela... Pois é, Renata. Como que nós vamos fazer? Oh, meu Deus do céu. Será que nós temos que ir lá conversar com o gerente do teu trabalho para ele te liberar mais cedo, te liberar que tu saia às 3 da tarde para que tu tenha um tempo? Quer que eu vá lá falar com o gerente do teu trabalho? É isso que uma vítima quer. Aquilo mexia comigo de um jeito, quando ela, sabe, que eu nem sabia explicar direito, porque no fundo eu tava assim me identificando com isso. É como se, sem perceber, eu tivesse assumido esse papel para mim. Então, toda vez que alguém falava algo que reforçava essa ideia, parecia que estava tocando direto em algo super sensível dentro de mim. Hoje, se uma pessoa falar isso... Não, hoje ninguém fala isso porque não tem tempo, não tem nem brecha de falar que, nossa, Renata, que vítima. Eu vou falar, meu, vítima? Eu vou rir. Eu vou rir porque isso não faz mais parte da minha identidade. Já faz muito tempo que eu escolhi. Se hoje eu vivesse sem vitimismo, como seria a minha vida? Por quanto tempo eu fiquei nessa pergunta?
Como seria a minha vida se hoje eu vivesse sem vitimismo? E nunca foi sobre a minha terapeuta. Depois de muito tempo que eu fui entender isso, nunca foi sobre ela. Eu fiquei com raiva dela. Era o significado que aquilo tinha pra mim, entendeu? E por isso me atingia tão profundamente, porque eu ainda estava sustentando aquela versão de mim mesma. Eu ficava pronta para reagir na hora, então eu percebi, esse era um rótulo que só eu poderia mudar. Porque fui eu que escolhi manter esse rótulo. Era parte da minha identidade, sabe? Era parte da minha identidade. Nossa, mãe, que tão... Eu lembro, né? Aí tu vai lá e usa aquela técnica do Neville Goddard. Eu lembro quando eu era a mimimi. Então a única forma para tu parar de se sentir afetada por isso tudo, você tem que soltar esse rótulo. Mas você também não quer admitir que você tem esse rótulo, né? Então deixa eu te mostrar aqui um jeito bem simples, porque talvez você nunca tenha percebido isso com clareza e tá tudo bem sem gente com você. Então imagina que você sempre se viu como a pessoa responsável, por exemplo. Ou então você sempre se viu com a pessoa que tem, que nem o meu marido, ele sempre se viu, mesmo que inconsciente, mas ele sempre se vê essa pessoa que tem sorte, não importa aonde nós vamos, ele sempre tem sorte nos estacionamentos. O estacionamento ele encontra bem ali na porta do estabelecimento. Então, mas vamos ver que, imagina que você é essa pessoa responsável, a pessoa certa, a pessoa que faz tudo direito. Aí um dia alguém te chama de irresponsável. Na hora, aquilo não parece só uma opinião. Parece que a pessoa tá questionando quem você é. Eu sei que pode dar aquele cômodo na hora, aquela vontade de se explicar, que você é pontual, que você faz tudo certinho, que você não quebra regras. Eu sei que pode te passar essa sensação, ou de querer provar que você não é aquilo. Por quê? Porque você não tá só ouvindo uma palavra, você tá defendendo uma identidade que você escolheu para você. Agora vamos pensar aqui em outra situação. Você se vê como alguém muito boa. Eu, na realidade, quero fazer um vídeo completamente sobre a boazinha, né? Maria del Barrio. A Maria del Barrio, que é a boazinha, a pobrezita, que vai conseguir o príncipe encantado, rico, milionário, né? Aquela boazinha. Tipo assim, né? Quando a pessoa é criança, você tem que ser uma menina boazinha. Tem que ser uma menina boazinha. Aí a menina toda boazinha, toda quase perfeitinha. Só que na vida adulta, bebê de luz, isso aí, meu Deus do céu. A pessoa... Não, já não vou explicar sobre isso. Senão já vou fazer mais 15 minutos de vídeo. Já estou aqui com 25 minutos de vídeo, mas deixa eu logo... Vamos explicar aqui. Né? A pessoa se vê como alguém muito boa, muito gentil, muito querida, sempre disponível para os outros, não consegue falar não para os outros. A boazinha é isso, né? Aí vem alguém que trata essa boazinha com um pouco de frieza, ou não reconhece, né, a bondade da pessoa. O que acontece? A pessoa começa a se questionar e colocar a palavra principal das pessoas. Será que eu fiz algo de errado? Será que eu estou no caminho certo? Porque essa pessoa não tá vendo quem eu sou uma pessoa boazinha. Aí tu tenta ainda ser mais legal, você tenta ser ainda mais disponível, como se estivesse tentando recuperar essa imagem de boazinha. Percebe o ciclo? Se a minha terapeuta, lá em 2013, não tivesse dito isso pra mim, provavelmente eu estaria ainda no trauma e no drama até hoje. Você não está reagindo à pessoa, você está tentando proteger quem você acredita que precisa ser. E o mais forte de tudo isso, se você se vê como alguém de sucesso, alguém que precisa sempre dar certo, sempre, qualquer erro, qualquer coisinha, qualquer engano, qualquer mistake, vira um peso enorme. Essa era eu. Quando eu
trabalhando lá na clínica, e eu fazia um mistake. Nossa, meu Deus, que peso. Nossa, eu ficava assim. Eu ficava, nossa, porque... Não é porque o erro é grande, mas porque ele não combina com a identidade que você criou. Na tua cabeça, sabe? Sucesso e falhar não podem existir juntos, bebê de luz. Você entra em conflito. Tu começa a se cobrar, tu começa a se julgar, aí tu começa a achar lindo quando você fala que eu sou perfeccionista, aí tu começa a se pressionar ainda mais, e tudo isso só porque tu tá tentando manter uma versão fixa de você mesma, a da boazinha, ou não. Então, de novo, não é sobre as pessoas mudarem, é sobre você perceber qual personagem tu tá tentando sustentar o tempo todo. Porque enquanto tu estiver tentando provar que é responsável, que é legal, que é a boazinha, que é a perfeitinha, que é a, né, como é que se fala? Sei lá, dependendo do rótulo da identidade que tu tá, sabe? Tá tentando provar que é algo a que dá certo. Qualquer coisa fora disso vai te abalar, bebê de luz, vai te abalar. Mas no momento que tu percebe isso, tu ganha escolha. Então, quando eu falo algo pra você, tô falando nas minhas mentorias, eu não falo pra te machucar. Eu falo pra você despertar. Quando você percebe isso, tu ganha uma escolha. Você para de repetir esse ciclo automático. E se você escolher, então tu começa a decidir quem você escolhe ser. Então, às vezes, as pessoas, não sei o que foi que mandou. Renata, eu sei que tu pensa que eu posso estar escolhendo migalhas. Eu não penso nada disso, pessoal. Se eu ficar fazendo julgamentos com as pessoas que eu faço mentoria, eu tenho que estar neutra, sabe? Tipo, eu vou ficar julgando porque ela tá escolhendo aquilo. Não, tipo... Tu tá escolhendo aquilo, não sou eu que tô escolhendo por você o que você tá fazendo, eu não tô aqui pra julgar. Então é isso. Tu não é uma identidade física. Tu tá sempre escolhendo quem você é. Não existe essa história de, eu sou assim, pronto, né? Eu sou assim mesmo. Tem gente que ama falar isso, né? Como algo permanente. Isso é só um hábito de identificação. E quando tu se apega aos rótulos, como, legal, eu sou legal, eu sou muito boazinha, eu acho que eu tenho que ser um pouquinho má agora, eu sou a responsável, eu sou a que nunca falha, porque o mundo só consegue refletir aquilo que tu insiste em ser. Então, se você se coloca em uma caixa, o mundo inteiro vai concordar com essa caixa. Mas no momento que você entende que você pode mudar, que você pode escolher diferente, que você pode assumir um novo estado, você sai desse lugar de limitação. E é aí que vem essa verdadeira liberdade. Mas o que acontece é que as pessoas elas querem melhorar a versão antiga. Não é sobre melhorar a versão antiga. É sobre parar de se identificar com a versão antiga. E aí entra um ponto, sabe? Você pode ser quem você quer ser agora. Assuma isso agora. Você não precisa de tempo, você não precisa de processo complicado, você não precisa curar a sua criança interior. É uma escolha. Eu escolho ser isso agora. Veio coisinhas aqui na 3D que fica dizendo coisas que você são resquícios da tua identidade antiga. Não, eu não sou isso. Tu não precisa ficar carregando essas versões antigas como se fossem verdades. É claro que tu pode ter sido uma coisa ontem e ser uma coisa completamente diferente hoje. E quando tu realmente entende isso, tu começa a se tornar muito mais leve. Porque se alguém fala algo sobre você e isso tá te atingindo, bebê de luz, sabe? Você ainda tá se identificando com aquilo. Mas se você decidiu já que você já não é mais isso, então por que tem impacto ainda? Se realmente eu já incorporei
que eu sou linda, gostosa, maravilhosa, incrível. Que mais? Vão comentando aí. Comenta o que você é. Às vezes a pessoa não sabe nem responder quem ela é. Eu pergunto quem você é. E aí a pessoa conta toda a linha do tempo, desde quando estava na gestação, e não respondeu quem ela é. É quase como se fosse tu ouvir alguém falando de uma pessoa que tu já deixou de ser. E se isso te dá uma sensação de liberdade absoluta, porque tu não tá mais tentando defender uma identidade, tu já tá simplesmente escolhendo quem você é. Porque toda vez que algo te ativa, na verdade nunca é sobre a pessoa, nunca é sobre o que ela tá falando. Eu acabei de lembrar de uma pessoa lá do Telegram, que ela tava falando isso sobre a mãe dela. Mas, ok, não vou falar sobre isso, porque eu quero focar aqui. Nunca é sobre a pessoa que tá falando. Sempre é sobre qual identidade tu ainda tá tentando proteger. Então, em vez de reagir automaticamente, tu começa a observar o que exatamente em mim tá sendo ameaçado agora. E quando tu percebe isso, a grande parte, sabe, da carga emocional, ela simplesmente começa a dissolver, a desaparecer, porque você ficou consciente disso. Então, quando eu começo a te fazer perguntas, bebê de luz, não é para te machucar nunca, é para você estar consciente do estado que tu tá ocupando, o tiro no pé que tu tá dando para essa grande carga emocional que tem em relação a isso desaparecer. Porque tu entende já que isso não é pessoal e crenças não são fatos. Elas são escolhidas, então você pode escolher outra. Em vez de entrar nesse padrão de que eu preciso provar algo, eu preciso provar que eu sou a boazinha, eu preciso provar isso, em vez de entrar nesse padrão, tu muda pro outro. Não, eu não preciso provar nada pra ninguém, cara. Que? Eu sou linda. Às vezes as pessoas têm que escutar de uma outra pessoa. Ai, você é linda. Se não escuta a validação de uma outra pessoa, ela não se acha linda. Não é assim que funciona. Mas geralmente é que as pessoas também, né, acham que realmente tem esse estado fisiológico que eu preciso regular. Não existe essa divisão entre mente e o corpo como algo separado que você precisa consertar. O que tu chama da reação do corpo é só o estado que tu tá ocupando, sabe? É só o eu sou ativo naquele momento. Então não é que algo fora te ativou ou o teu corpo entrou e decidiu reagir sozinho. Não, tu apenas naquele instante voltou para a identidade aonde tu ainda se vê como alguém que precisa se proteger. Tu ainda tá se vendo como alguém que pode ser afetada, alguém que ainda não está segura, e a partir desse estado, a experiência aqui fora vai se organizar, incluindo o que tu sente. Então, o ponto aqui não é tentar mudar a reação, nem tentar acalmar algo dentro de ti. Isso ainda mantém tu preso, que ainda existe algo errado que precisa ser corrigido. Mas voltando para o ponto principal aqui, que estado que você está ocupando? Então é isso, pessoal. Acho que esse vídeo vai ficar muito longo. Eu vou fazer uma parte 2. Tipo, mulher, pare de se importar, porque eu já tô aqui falando 46 minutos. Eu realmente achei que ia falar pelo menos 30 minutos, mas eu vou fazer uma parte 2 desse vídeo. Então é isso. Eu assumo que você é sucesso. Te vejo na parte 2 desse vídeo.